Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Bill Farney. Vamos falar um pouquinho mais de concreto armado hoje e o nosso assunto hoje é flexão simples, os princípios do dimensionamento de armaduras de lajes e vigas de concreto armado. Bom, para a nossa videoaula de hoje, eu vou utilizar aqui com vocês a apostila do professor Paulo Bastos, da Unesp, campus de Bauru, e a apostila do professor Paulo Bastos, flexão normal simples, vigas, ok? É um material excelente que eu recomendo sempre e eu vou usar aqui como material de apoio, tá ok? Muito bom. Esse é um estudo guiado. Eu tenho feito muitos vídeos nesse estilo para contribuir com o estudo tanto dos meus alunos de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, quanto de todos os interessados, né, no estudo do dimensionamento de estruturas de concreto armado, né, de uma forma geral. Né? Todos são muito bem-vindos aqui no nosso canal. Muito bom. Então, esse estudo guiado hoje, nesse estudo guiado, nós vamos falar então dos princípios que norteiam o comportamento de vigas e lajes de concreto armado, que são elementos aí submetidos à flexão normal simples, ok? Muito bom. Bom, para começar, vamos falar sobre o que é a flexão normal simples, pessoal, tá? A flexão normal simples é o tipo de flexão, né, que nós temos sempre a característica de ter atuando momento fletor e cortante, tá ok? Então, sempre que vocês estiverem numa seção transversal atuando momento fletor e esforço cortante de forma simultânea, vocês então terão a flexão normal simples. Numa seção transversal onde você tem apenas o momento fletor, vocês estarão trabalhando com uma seção submetida à flexão pura, né? O que nós dizemos flexão pura, ok? O mais comum na prática de projeto, na estrutura de concreto armado, é termos uma seção submetida a ambos, ou seja, flexão simples, ok? Muito bom. Vamos trabalhar aqui então, na sequência aqui do material do professor Paulo Bastos, para eu poder me guiar aqui no nosso estudo de hoje, tá ok? Bom, o nosso ponto de partida parte do princípio, né? Aqui um exemplozinho do professor Paulo Bastos, aqui na página 2, ele fala de uma viga biapoiada, com duas cargas concentradas, equidistantes aos apoios, né? Esse ensaio é o chamado ensaio de Stuttgart, né? Realizado aí já há vários anos, né? Lá na cidade de Stuttgart, na Alemanha, e que vem sendo, né? Vem constando aí nos principais livros de concreto armado no Brasil e no mundo, né, por representar aqui para nós seções numa mesma viga, seções submetidas tanto à flexão pura, que eu mencionei para vocês, olha, observem esse trecho aqui do meio, né, onde eu tenho momento fletor e não tenho esforço cortante. E nas seções próximas ao apoio, onde eu tenho momento fletor, mesmo que ele seja variado de 0 até um valor máximo aqui, né? Mas mesmo assim eu tenho momento fletor e também tenho esforço cortante, né? Então é um ensaio muito interessante. E quando nós temos uma estrutura, né, uma viga de concreto trabalhando dessa forma, pessoal, inevitavelmente nós temos a distribuição de tensões internamente na viga nesse formato, né? Então, reparem nessa figura, conforme a legenda, que nós temos tensões de tração, né? São trajetórias de tensão de tração
em linha contínua e, né, essas aqui então sendo a trajetória das tensões, vamos colocar assim de novo, né? Então, a trajetória das tensões de tração, percebam? Então, são regiões onde eu tenho tensões de tração, né? E regiões onde nós temos tensões de compressão, né? Então, vamos colocar aqui de azul, né? Tensões de compressão oriundos aí do carregamento e das condições de apoio que acontecem na estrutura. Então, repare aqui que são regiões onde vocês terão compressão na viga, né? Sendo que eu tenho a máxima compressão aqui próximo das fibras superiores, né? Falando de momento positivo, e nós teremos as máximas tensões de tração aqui próximas ao fundo da viga, né? Então, nós teremos aqui, então, com mais probabilidade de ocorrência de fissuras, aqui na parte vermelha, né? Pela baixa resistência do concreto a esse tipo de solicitação, né? Tanto é que as armaduras de flexão, principalmente a armadura positiva, né? Nós vamos dispor elas nessa posição, realmente para poder ofertar à estrutura de concreto um elemento, no caso o aço, um elemento que seja resistente a tensões de tração e que consiga equilibrar a seção de concreto simples e conter o avanço dessas fissuras, né? Então esse é o princípio básico de armação de uma peça de concreto armado submetida à flexão. Ok? Muito bem. Mais aqui embaixo ele mostra já uma peça toda fissurada, né, já com fissuras bem avançadas. E nós chamamos isso de estágio 2. Essa é uma nomenclatura que nós damos quando nós temos a seção de uma viga já fissurada, né? Então, nós já temos a presença de fissuras. A presença das fissuras causa na viga uma perda de rigidez, uma perda de inércia, né? Essa é a consequência direta da fissuração, né? E isso muda completamente a distribuição de tensões dentro da peça de concreto armado, dentro da seção, né? Então, eu tenho um reajuste de tensões porque eu não tenho mais a seção integral, né? Eu não posso calcular mais a inércia da viga, né? Mesmo sendo uma seção retangular, a gente já não pode mais calcular nessa situação BH ao cubo sobre 12, né? Nós já temos um H menor do que aquele que a gente de repente imaginava, né? E esse desenho aqui dessa letra D, vocês sempre vão imaginar ele acompanhado de uma deformação já bem grande, né? Uma peça já com esse nível de fissuração, que a gente chama de estágio 2, dificilmente estaria indeformada, como nessa figura, né? Isso aqui é didático. Muito bom. Uma percepção que a gente tem que ter logo de início, pessoal, e que vale a pena aqui nesses desenhos da apostila do professor Bastos, é ter a seguinte noção. A noção da distribuição de tensões dentro de uma peça de concreto armado. Essa distribuição de tensões, ela se dá como? A distribuição de tensões acima da linha neutra, que é essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não é uniforme. Ela tem um valor máximo lá na extremidade mais comprimida, obviamente, e eu não tenho um decréscimo linear à medida que eu vou aprofundando na seção. Esse decréscimo, ele começa como um retângulo, se vocês observarem aqui, isso aqui é um retângulo, e a partir de um certo ponto eu tenho uma variação parabólica, né? Então, realmente a distribuição de tensões numa peça de concreto armado, ela tem o máximo, ela começa com retangular
e a partir de um certo momento eu tenho uma distribuição parabólica, né? Então, é assim, né, que nós temos essa distribuição. E aí eu tenho, obviamente, se eu tenho tensão e tenho área, eu tenho uma força resultante no concreto. E, obviamente, se eu tenho uma tensão aplicada na parte tracionada, eu vou considerar essa tração apenas para o aço. Essa tensão ela vai ser representada apenas no centro de gravidade das armaduras, né? Visto que o concreto tracionado ele tem a sua resistência desprezada. Então, a tensão de tração, eu falo que ela está aplicada na armadura, né, na espécie de uma força resultante no aço. Né? Esse S para nós representa o aço. Então, a tensão de compressão nessa área, ela é representada, ela é convertida numa força resultante de compressão, e eu converto essa tensão de tração no aço em uma força resultante aplicada no centro de gravidade dessas barras de aço. E falo que essas duas forças estão separadas, estão distantes entre si de um braço de alavanca Z. Tá? E esse Z, quanto maior para a viga, é melhor. Né? Muito bom. Em termos de deformações, e a gente sabe que tensão e deformação, elas andam de mãozinhas dadas o tempo todo, né? Tanto é que nas disciplinas de resistência materiais, estuda-se exaustivamente o diagrama tensão-deformação, né? Dos elementos estruturais. Então, em termos de tensão, obviamente, se eu tenho em termos de deformação, se eu tenho uma tensão de compressão, é natural que essas fibras aqui, elas se encurtem, elas estão sendo empurradas. E as fibras inferiores, é natural que a deformação que aconteça naquela região seja de alongamento, elas estão sendo tracionadas. Então, nós temos uma característica fundamental numa viga de concreto armado, que é um encurtamento das fibras superiores. Essas fibras nós consideramos um material concreto. E embaixo, na parte inferior, logicamente falando de um momento positivo, que vai causar tração nas fibras inferiores, nós temos então um alongamento desse material ali, que é considerado apenas o aço. O concreto ele fica sendo desprezado na região. Então, é característica fundamental da flexão essa, né, que vocês têm que ter em mente desde o início. Eu tenho um encurtamento nas fibras de concreto, eu tenho um alongamento nas fibras de aço. E a partir daí eu começo a entender que, como qualquer material, como tudo na nossa vida, nós temos limite de resistência. Então, o concreto ele não vai encurtar o tempo todo e eternamente. Ele vai chegar num limite que, além daquilo, ele vai sofrer uma deformação excessiva e vai ser esmagado. E o aço vai alongar tanto que pode entrar num processo de escoamento ou então até num processo de ruptura. A gente consegue provar isso em laboratório, né? Então, isso é a característica fundamental, tá ok? Muito bom. Aqui então, pessoal, nós vamos agora avançar um pouquinho mais aqui no nosso estudo guiado, né? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. E aqui nós chegamos no que a gente chama de domínios, né? Então, é uma parte importante da aula de hoje, que tem por base a deformação nos materiais que a gente acabou de falar, né? Então, o que acontece nos domínios, tá? Então, se eu entendi, tá? Se eu entendi que numa viga de concreto armado, vamos colocar aqui, vamos desenhar ela mais bonitinha. Então, numa viga de concreto armado, no caso aqui apoiada em 2 pilares, por exemplo, né? Aqui, quando eu coloco um carregamento, por exemplo, né, distribuído, concentrado de uma forma geral, eu tenho a seguinte situação.
A seção transversal no meio do vão, vamos pegar ela porque ela vai ser a mais solicitada. Se eu fizer um corte aqui, essa seção ela vai girar. Esse giro, pessoal, ele pode acontecer com qualquer inclinação. Por exemplo, eu posso ter um giro assim. Eu posso ter um giro assim. Eu posso ter um giro assim. Né? Então, percebam, com o momento positivo que faz esse efeito assim, ó, a seção gira conforme esse tracejado que eu estou mostrando para vocês. Então, reparem, de novo. Vamos apagar aqui. Deixa eu refazer aqui a viguinha que eu... a face inferior aqui. Então, novamente, eu tenho uma seção transversal aqui no meio do vão, ou qualquer outra da viga, e tenho novas possibilidades. Quando essa viga começar a deformar, o meu concreto ele começa a encurtar. O meu aço, que vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa região, ela não vai estar exatamente encostado no fundo da viga, porque tem que ter um cobrimento de concreto ali, né, protegendo a armadura. Então, reparem, esse aço ele vai alongar. Então, dependendo do quanto que esse concreto encurtou, dependendo do quanto que esse aço alongou, vocês têm uma nova posição dessa seção vermelhinha. Então, por exemplo, essa seção roxinha é a mesma seção vermelha, só que girada devido a um momento fletor M. Ou MD, já falando a nomenclatura aí de projeto, né? Então, é essa distribuição de deformações que nós temos numa viga de concreto. Então, nós temos uma deformação, vamos apagar aqui, uma deformação no concreto e uma deformação no aço. Então, reparem, pessoal, dependendo da quantidade, né, do tanto que o concreto deformou e do tanto que o aço alongou, vocês têm esse ponto aqui definido. Esse ponto, ele é chamado de profundidade da linha neutra, certo? Então, é onde as tensões se anulam, e aí eu tenho uma divisão que acima desse ponto verde eu tenho compressão, abaixo desse ponto verde nós temos tração. E essa definição é o ponto de partida de todo o pensamento. Por quê? Esse ponto verde, concordam comigo que ele pode cair aqui em cima, ele pode cair mais aqui embaixo, né? Ele pode assumir várias posições, né? Para ele cair mais em cima, vamos imaginar aqui uma seguinte situação, tá? Vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Uma situação onde nós teríamos o seguinte. Um encurtamento, eu tenho aqui a nossa seção, ok? Então, imaginemos um encurtamento no concreto pequeno e um alongamento no aço muito grande. É uma possibilidade perfeitamente possível de acontecer. O concreto sofreu um pequeno encurtamento e o aço sofreu um grande alongamento. Nessa situação de projeto, o que vocês têm? Vocês têm uma distribuição linear de tensões, é uma premissa, né? Nós partimos do princípio que isso acontece. E imaginem, é uma situação onde essa tal de linha neutra, ela vai cair lá em cima. Então, eu tenho uma região comprimida, tenho uma região tracionada. Percebam que a área comprimida ela é menor do que a área tracionada. Então, eu tenho uma área de tração muito grande, uma área de compressão muito pequena. A linha neutra ela está rasa.
dentro da seção. Então, esse x é chamado de profundidade da linha neutra. Então, por ser profundidade, nesse caso nós temos uma linha neutra bem rasa na seção, né? Comparando aqui, tendo como referência a fibra mais comprimida da seção, né? Bom, uma outra situação pode ser plenamente possível de acontecer. Você pode recair numa situação de projeto, onde o contrário vai acontecer. Você tem a mesma seção de viga, só que aí você teve um encurtamento no concreto muito grande e um alongamento na barra de aço pequeno. É uma outra possibilidade, é possível de acontecer no seu projeto. O que vai acontecer, né? Qual que é a consequência? Eu tenho uma relação entre essas duas deformações de uma tal forma que aquela posição da linha neutra, agora ela é aqui embaixo. Então, percebam, eu tenho uma região comprimida muito grande, uma região tracionada muito pequena. A linha neutra está profunda dentro da seção, contando a partir da fibra mais comprimida, né? Eu estou falando aqui de momento positivo, obviamente, né? Um momento positivo, onde eu vou comprimir o concreto, né? Uma deformação no concreto muito grande e uma deformação no aço, vamos corrigir aqui o nomezinho, né? A letrinha, uma deformação no aço muito pequena. Então, reparem, uma área de compressão muito grande, uma área de tração muito pequena. Então, eu tenho uma compressão excessiva na viga de concreto, uma compressão excessiva indesejada, porque quem está resistindo à compressão normalmente vai ser quem, pessoal? O concreto. E o concreto ele é um material excelente à compressão, concordo com vocês. No entanto, a gente tem que lembrar que ao chegar no limite de compressão que ele suporta, o concreto simplesmente estoura, ele simplesmente é esmagado, né? E por ser um material pétreo, uma pedra, ele não deforma, ele tem baixa elasticidade. Por essa baixa elasticidade, você não percebe a olho nu a deformação da viga e, por consequência, você tem uma viga rompendo por compressão excessiva. Característica fundamental, esse ponto da linha neutra está muito profundo dentro da seção, né? Então, percebam, pessoal, eu posso ter várias relações. A linha neutra ela pode assumir vários pontos dentro da viga, percebam? Ó? Cada ponto desse seria uma relação, né? Percebam? Ó? Uma relação entre os dois materiais. Olha só, uma relação entre os dois materiais. Eu tenho várias possibilidades, né? De quanto o concreto encurta e o quanto que o aço alonga. Isso aqui, pessoal, é a explicação dos domínios. Então, para melhorar essa compreensão e colocar isso de uma forma didática e aplicada nos projetos, nós temos o que chamamos de domínios. Domínios, tá? Os domínios de deformação. Bom, os domínios, vocês vão ter para vigas e lajes o domínio 2, o domínio, vou colocar aqui, o domínio 3 e o domínio 4. O domínio 1 e o domínio 5, eles não são estudados quando a gente fala de viga e laje, porque eles não fazem parte do estudo da flexão, ok? Então, o domínio 2 é aquela situação, pessoal, onde nós temos a linha neutra
rasa na seção. Ela está rasa, ok? E o domínio 4 é aquela situação que eu acabei de mostrar para vocês da linha neutra profunda na seção. Tá? A linha neutra rasa, se vocês lembrarem, ela representa o quê? A tradução que a gente faz, a linha neutra rasa. A linha neutra rasa, ela tem uma área comprimida pequena e uma área tracionada grande. Então, se essa viga romper um dia, ela vai romper por tração excessiva. E como o elemento que resiste à tração é o aço, e o aço é um material dúctil, então nós temos a garantia de que esse elemento, aço, vai deformar bastante antes da ruptura. E por consequência, pessoal, a viga vai deformar bastante antes da ruptura. Então você tem essa certeza quando a linha neutra está rasa dentro da seção até certos limites. Ao passo de que quando essa linha neutra estiver muito profunda na seção, nós vimos agora há pouco, né? Com ela muito profunda, eu tenho uma compressão muito grande. Então, num caso de ruptura, essa viga romperia por compressão excessiva, exatamente o contrário. E com compressão excessiva, turma, nós não temos a garantia nenhuma de que a viga deformará bastante na iminência da ruptura. Por quê? Porque quem comanda a deformação da viga é a deformação do concreto, que é um material que não deforma nada praticamente. Tá ok? É aí que está todo o conceito e a relação entre o que a gente chama de profundidade da linha neutra e essa distribuição de deformações e tensões dentro da peça. Então, repare, o domínio 4, ele acaba se tornando uma situação indesejável de projeto, mas que você pode recair nessa situação por algum motivo, por imposições da arquitetura, por imposições de um carregamento muito elevado ou de um vão muito elevado, que podem conduzir a um momento fletor muito elevado, né? E que a viga ela estaria trabalhando num limite ou numa situação desconfortável de projeto, né? Então, o domínio 4 é uma situação desconfortável de projeto. Agora, é óbvio que no domínio 2, você tem a segurança garantida. Ela está segura. Não há dúvida de que eu tenho a segurança garantida. Por quê? Se um dia romper, ela vai romper por deformação excessiva do aço e, por consequência, a viga vai apresentar deformações excessivas. Então, ela vai emitir avisos, ela vai dar toda a pinta de que está rompendo. No caso do domínio 4, não. Né? Eu tenho a estrutura insegura. No momento de ruptura, eu não tenho a garantia nenhuma, né? De sinais de problema visíveis e uma ruptura repentina é o que vai acontecer. E no meio do caminho, nós temos aqui o domínio 3, que está quietinho aqui no canto dele. O domínio 3 é uma situação muito boa de dimensionamento. Eu também tenho a segurança garantida. Porém, aqui ela está aliada com a economia. Então, é como se você estivesse aproveitando o que de melhor os dois materiais envolvidos, aço e concreto, têm para te oferecer. Então, o domínio 3 é uma situação muito bacana, muito confortável de projeto. Ok? Bom, então essas são as situações apresentadas. Então, agora a gente consegue entender aqui direitinho, né? Uma vez que aqui na página, essa é a página aqui do material, a página 4, né, do professor Paulo Bastos, né, da apostila de flexão simples, onde ele fala muito bem aqui, pessoal, ó, no domínio 2, a deformação de alongamento na armadura tracionada é fixa e igual a 10
por 1000. Tá? Lembrando que esses números são para concretos do grupo 1, né? Concretos até 50 MPa. Então, percebam, eu tenho aqui uma situação, né? Eu tenho aqui uma situação onde a deformação no aço de 10 por 1000, né? E a deformação de encurtamento do concreto, né? Eu tenho um limite de 3,5 por 1000 para concretos do grupo 1 até 50 MPa, né? Então, repare, eu tenho um aviso prévio. A minha viga, ela avisa antes de romper, porque eu tenho certeza que o aço vai alongar, né, excessivamente antes que a ruptura aconteça. Ok? Muito bom. Então, essas são as relações bacanas. Olha, esse é um desenho importante, né? Onde eu tenho aqui o meu concreto encurtando, né, de 0 até 3,5. Tá? Então, para qualquer encurtamento de 0 a 3,5 relacionado com um aço no limite, eu falo que está no domínio 2. Então, reparem, uma situação de projeto, por exemplo, que aconteça, onde eu tenho uma deformação no concreto de 2,8 por 1000, obrigatoriamente, para o concreto estar com essa deformação, o aço tem que estar a 10 por 1000. Então, eu não tenho nenhuma possibilidade do concreto deformar 2,8 por 1000 e o meu aço está com deformação diferente do 10 por 1000. Então, percebam, foge de todos os critérios e de todas as premissas de projeto que nós montamos, né? Então, esse desenho dos domínios ele é interessante porque ele relaciona todas as possibilidades num desenho só, né? E com a relação aqui entre o que encurta no concreto e o que alonga no aço, né? A mesma coisa acontece quando, no caso do CA50, esse valor aqui de alongamento do aço vale 2,07 por 1000, né? Então, por exemplo, para uma deformação no aço de 8 por 1000, por exemplo, que estaria aqui no meio, né? Se eu pensar aqui no 8 por 1000, reparem que é impossível, em termos de relação entre os materiais, né? Eu ter uma deformação no aço de 8 por 1000 e uma deformação no concreto de 2,8 por 1000. Essa relação aqui, ó, ela não existe. Percebe? Ela é impossível de acontecer. Por quê? Eu não teria uma relação linear entre as deformações ao longo da altura da viga. Então, essa possibilidade, ela é descartada. Essa não existe. Então, obrigatoriamente, se o aço alongou até um nível de 8 por 1000, então, obrigatoriamente, pessoal, o concreto alongou nos seus 3,5 por 1000, no limite. Lembrando que tudo isso vale para concretos do grupo 1, tá? Do grupo 1, ok? Concretos do grupo 1, até 50 MPa. Então, essas são as relações. Por que o domínio 4 é tão ruim? Por que o domínio 4 é tão ruim? Vou até fazer de outra cor aqui, ó. O domínio 4 ele é ruim porque eu tenho o meu concreto numa relação de 3,5 por 1000, já. E o meu aço, ele está com deformações nessa faixa. Então, repare, o aço CA50, trabalhando nessa faixa de deformações, para nós é ruim. Porque eu estou do 2,07 para trás. Então, o meu aço está apresentando pouca deformação. Se o meu aço apresenta pouca deformação, do escoamento para trás, ele nem está entrando em escoamento, significa que ele não está apresentando nenhum sinal de ruptura, nem de problema. Se ele está trabalhando com essa característica, é crucial, nós já podemos matar a charada de que o concreto está no seu limite, por conta desse desenho que está sendo apresentado aqui para vocês.
Então, reparem, o aço trabalhando com deformações menores do que aquela do início do escoamento, representa para nós um sinal de alerta. Se eu não tenho deformações do escoamento para frente, que seria daqui para frente, então quer dizer que esse aço não está escoando. Se o aço não está escoando, o concreto está sendo esmagado. É a relação direta entre eles. É assim que funciona o casamento do aço com o concreto. Se um está folgado, o outro está sobrecarregado. E nós não vamos querer, em hipótese nenhuma, o concreto sobrecarregado e o aço folgado, com deformações menores do que o YD. Esse é o fundamento. Ok? Muito bom, perfeito. Então, aqui nós temos esse desenho que reúne tudo isso aí, né? Tudo que nós estamos falando. Aqui, alguns números importantes, né? Alguns números que a gente trabalha muito nos cursos de graduação para ajudar aí, né? No aprendizado, né? Para ficar mais didático. Nós temos uma equação muito interessante que vem de tudo isso que a gente acabou de falar, que é a seguinte. Eu posso falar que a relação x sobre d, onde d é a altura útil da viga, ela pode ser escrita em função da deformação do concreto e da deformação do aço. Então, quer dizer o seguinte, se eu coloco aqui o valor limite de 3,5 por mil, ou seja, eu assumo uma situação onde o meu concreto está no limite e assumo uma situação, e nessa situação eu também assumo que o aço está no seu limite de ruptura, então nós acabamos de definir uma situação. Essa situação definida, ela representa exatamente a questão, ela representa exatamente essa reta aqui, pessoal. Ela representa, vamos colocar aqui, vamos relembrar lá, ela representa essa reta aqui, concordam? O concreto a 3,5 e o aço a 10 por mil. Repare que é a fronteira do domínio 2 para o domínio 3. Então, vocês têm o seguinte, olha só o que é possível determinar. É possível determinar a posição da linha neutra que vai de 0 até 1. Então, percebam, eu tenho essa relação. E se jogar na fórmula, se vocês fizerem a continha, vamos colocar aqui de novo, x sobre d é igual a 3,5 sobre 3,5 mais 10. Isso aqui dá 0,259. Então, eu falo que essa relação aqui, ó, entre o x e a altura útil, olha só o que é o D, ó, até a armadura aqui, ó, isso é o D. O quanto a linha neutra aprofundou em relação ao que podia, neste caso, foi de 26%, arredondando, percebam? Então, nós dizemos que se a linha neutra aprofundou na seção até 26% do que tem disponível, a viga está no que a gente chama de domínio 2. E daí vem todas as conclusões que a gente acabou de falar. Essa é a questão. Ok? Bom, uma situação agora também perfeitamente possível, pessoal. Perfeitamente possível. Vamos pensar lá no domínio 4. Vamos lá do outro lado agora. Vamos mudar a chave aqui. Na mesma equação, eu tenho lá relação x sobre d,
relacionando deformação no concreto, deformação no aço, deformação no concreto, né? Tanto faz ali a ordem. E imagine aqui comigo agora, nós fazemos o seguinte, eu vou imaginar uma hipótese do meu concreto no limite, lá nos 3,5 por mil, de deformação, e vou pensar numa hipótese do meu aço, não na ruptura, mas no início do escoamento, 2,07, ok? Se eu fizer essa continha, vocês vão encontrar o valor de 0,628. Lembrando que o 207 vale apenas para o CA50, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Então, essa situação que eu acabei de refletir, descrever nessa equação, é exatamente essa outra reta, ó. É a segunda reta importante, que é a divisa entre o domínio 3 e 4, a gente chama de fronteira. Então, percebam, pessoal, que a linha neutra que estava lá naquele ponto, não era esse o ponto aqui, ó, que a gente, né, fez a última discussão? Agora, esse ponto, ele não está ali mais. É uma nova situação onde ela agora está mais embaixo. Então, percebam, a linha neutra ela aprofundou mais e a altura útil é a mesma. A altura útil é a mesma. Só que agora eu tenho uma relação x sobre d maior, na ordem de 63% aproximadamente. Percebam? Então, eu já falo que a viga está numa outra situação de dimensionamento já bem mais crítica. A linha neutra aprofundou mais, então eu tenho uma área de compressão já bem maior. E quanto maior ela vai ficando, mais probabilidade a viga tem de romper por esmagamento do concreto. Ok? Então, a linha neutra ela já caiu já mais embaixo em relação à situação anterior. Então, nós definimos aqui duas fronteiras importantíssimas. Obviamente que antes dessa fronteira eu tenho domínio 2, depois dessa fronteira eu tenho domínio 4, e entre elas nós temos o domínio 3. Aqui vocês têm todo o panorama para poder balizar o projeto da viga de concreto que vocês estão fazendo. Muito bom. Bom, um pouco mais adiante, nesse material, é colocado aqui, né, algumas conclusões. Eu acho que vale a pena uma leitura detalhada, né? E um complemento final que o professor Bastos faz com muita propriedade é que a NBR 6118, lá no seu item 14.6.4.3, ela nos requer que a relação x sobre d, que a gente estava discutindo agora, muitas vezes chamada aí de kx, né? Ou de beta x, dependendo da bibliografia, que ela esteja limitada não a 0,628, mas a 0,45, se nós tivermos concretos do grupo 1, e 0,35 se tiver concretos do grupo 2. Qual que é o objetivo da norma, pessoal? É garantir, é dotar as vigas e lajes de dutilidade. É ser um pouquinho mais conservador, visto que segurança estrutural é uma coisa importantíssima e séria. Então, é visar garantir ainda mais para as vigas e lajes condições de dutilidade que nos permitam projetar estruturas com maior segurança. Ok? A consequência prática é que, fixando um limite menor do que o teórico, que é o 0,628, nós estaremos forçados a trabalhar com vigas um pouco mais altas do que teoricamente seriam necessárias, justamente para garantir essa segurança. É a consequência prática que vocês terão. Então, qual é o intuito aqui? Qual é a grande conclusão que vocês devem tirar? Que, apesar do limite ser 0,628,
Se eu quero calcular a viga só com armadura de tração, o que é armadura de tração? É essa que a gente está discutindo. A armadura que vai ser colocada apenas na região tracionada da viga. Se eu quero determinar, também chamada de armadura simples, vamos colocar assim, por que não? Se eu quero projetar minha viga apenas com armadura de tração, que é o convencional, então é necessário, é obrigatório por norma, que a relação x sobre d esteja menor do que 0,45 para concretos do grupo 1 ou 0,35 para concretos do grupo 2, ok? O que vai acontecer se a minha relação ultrapassar esses valores, pessoal? Vocês vão calcular a viga numa outra situação, que fará parte de uma outra videoaula nossa, onde vocês vão ter a presença de armadura de tração na zona tracionada, obviamente, só que eu vou precisar de um complemento chamada armadura de compressão. Então, nós teríamos um dimensionamento com o que a gente chama de armadura dupla. E não simples mais, uma armadura dupla. Então, sempre que a relação x sobre d não atender os critérios acima mencionados, esses aqui, é obrigatório a presença da armadura de compressão, segundo a norma. Se estiver desses limites para trás, a armadura de tração sozinha ela é permitida. Acima desses valores, é obrigatório o cálculo considerando uma armadura, ou seja, barras de aço, na zona comprimida, onde teoricamente o concreto daria conta sozinho. Só que é uma situação já caminhando para o domínio 4, ou dentro do domínio 4 já, talvez, em que eu tenha já um esmagamento do concreto na compressão. Então, eu preciso colocar barras de aço para ajudar o concreto na compressão. Essa é a grande verdade. Mas isso é tema de uma próxima videoaula que em breve estará aqui no nosso canalzinho, né? Nas nossas videoaulas. Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui a videoaula de hoje, aqui o professor ele coloca algumas definições aqui para vigas que eu não gostaria de abordar aqui nessa nossa videoaula, né? Não é o momento ainda. E o cálculo da nossa armadura, né? O cálculo da armadura, ele vai se dar a partir então desses desenhos. Resumindo toda a nossa aula de hoje, eu vou converter, olha só, eu vou converter para o cálculo da prefeito de dimensionamento uma distribuição de tensões que era complexo, era um retângulo e depois uma parábola, vocês lembram? Eu vou converter isso numa seção retangular equivalente. E nessa conversão, o que vai acontecer? Eu não vou usar o tamanho desse bloco aqui falando que ele é x. Eu vou usar apenas 80% do x. Ok? Então, é uma conversão que a norma permite e que nós aceitamos e fundamenta todas as equações de cálculo de armadura. Então, percebam, com uma área retangular, ficou mais fácil de determinar a resultante de compressão. Aqui eu tenho uma resultante de tração e aqui eu tenho o famoso braço de alavanca. Esse braço de alavanca, ele será quem? A altura útil, olha o D aqui do outro lado, vamos colocar ele aqui. A altura útil, a altura útil é um pouquinho, ela termina um pouquinho mais atrás, né? Então, a altura útil, que é até aqui, ó, certo? Altura útil,
que é até a armadura, menos, olha só a diferença do D para o Z. A diferença é isso aqui, pessoal, ó. 40%, já que aqui é 0,8, isso aqui vai ser 0,4, ok? Então, D menos 0,4x, o braço de alavanca, D menos 0,4x. Pronto. Então, aqui eu consigo ter uma distribuição de deformações que a gente já tinha falado, uma distribuição de tensões mais simplificada do que a parábola retângulo. E esse desenho aqui, ele é fantástico, né? Então, resume muito do que eu estou falando, né? Aqui, uma distribuição de tensões dentro da viga e já com as resultantes muito bem colocadas, né? Um braço de alavanca aqui já muito bem definido, né? Aqui, né? O nosso Z aqui muito bem definido. Agora, com esse bloco retangular, percebam, esse bloco aqui empurrando a seção, daí a resultante de compressão acontecendo. Não é isso? No centro de gravidade dessa área comprimida. E no centro de gravidade das armaduras, eu tenho que determinar esse centro de gravidade, eu tenho aplicado ali a resultante de tração. E esse binário aqui faz com que a minha viga trabalhe e resista à flexão que está sendo imposta. Então, essa conversão dos desenhos, né, da área parabólica retângulo para uma apenas retangular, ela é fundamental para embasar a teoria do concreto armado que nós usamos aí no nosso projeto, tá? De uma distribuição já mais complexa para uma distribuição mais simples, ok? Muito bom. Por questões de equilíbrio, pessoal, a armadura ela fica calculada pela fórmula tradicional, né? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje com o cálculo da armadura, onde o momento fletor ele é fundamental, né? O momento fletor ele é fundamental para o cálculo da armadura, obviamente, ele é o esforço que eu tenho que combater. Esse sigma SD, normalmente a gente apresenta ele pelo FYD, que para o CA50 eu sei que o FYK é de 500 MPa, o FYD é uma minoração aplicada a esse FYK, 1,15. E para quem gostar de trabalhar em quilograma-força por centímetro quadrado, por exemplo, vai usar 5.000 dividido por 1,15, se quiser usar em kgf por centímetro quadrado. Ok? Bom, pessoal, em resumo, isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês nessa videoaula. Eu penso que nós conseguimos explorar aqui alguns conceitos extremamente relevantes e que eu tenho certeza que ajudará você que está estudando concreto armado hoje na graduação, ou você que já se formou até, já passou, né, da fase de graduação, mas que de repente gostaria de relembrar e de reforçar a sua base com esses conceitos. Então eu penso que com esse vídeo nós conseguimos alcançar esses objetivos. Bom, deixa aí nos comentários, né, alguma dúvida que vocês tenham, eu respondo. Deixem aí também sugestões de vídeos que vocês gostariam, eu vou colocando aí na minha programação. Muito em breve nós teremos algumas aulas de detalhamento, né, principalmente de alojamento das barras na seção transversal, né, e seria um complemento a essa videoaula que nós estamos fazendo aqui agora. No mais, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Espero realmente de coração que tenha contribuído aí para o seu conhecimento, para a sua formação profissional e